Desde 2015, essa cerimônia de entrega do Prêmio das Mais Éticas, nós passamos a fazer um tema central. Em 2015, o tema foi esse: a ética é o melhor negócio. Em 2016, esse foi o tema: compliance? Não, ética e compliance. Em 2017, esse foi o tema: afinal, a ética é um valor para a maioria das empresas? E este ano, como vocês podem ter notado, o tema são whistleblower, herói, vilão ou simplesmente um bobo. Minha história com a gigante italiana do petróleo e uma das maiores empresas do planeta começou em 2001, quando eu era executivo da subsidiária brasileira da Eni e assumi temporariamente a principal gerência de vendas da AGIP do Brasil. Lá recebi denúncias de irregularidades envolvendo conflitos de interesse, corrupção interna, fraudes e até emissão de notas fiscais frias. Respeitando as determinações do Código de Ética da Eni, relatei aos canais internos da companhia os desvios de conduta e as desconformidades com as palavras e o espírito do Código de Ética. Nas semanas seguintes, pouca coisa aconteceu. Eu acabei sendo demitido. Depois de invocar a Comissão de Ética da AGIP Brasil, recebi uma resposta do CEO da operação brasileira, dizendo que a minha demissão aconteceu devido a uma reestruturação administrativa e organizacional, e não por causa de uma retaliação, como eu afirmei. Esta foi a primeira versão sobre a minha demissão. Pela resposta do principal executivo da subsidiária brasileira da Eni, que também era o presidente da Comissão de Ética do Brasil, ficou evidente que o esquema milionário que eu havia reportado tinha metástase por toda a companhia. E nos bastidores da AGIP do Brasil, a alta cúpula, em conluio, conduzia intocável as atividades ilegais da companhia no Brasil. Por essa razão, decidi escrever para o Conselho de Administração da Eni e para os seus principais acionistas, inclusive o maior deles, o governo italiano, com 30% das ações. Tomei essa atitude porque eu acredito que o board, além de representar os donos da companhia, é a mais alta autoridade dentro e fora dos muros de qualquer organização. E também é a personificação da governança corporativa e o big boss de todos os executivos, incluindo o CEO. Como se não bastasse, o Conselho de Administração, para mim, é, acima de tudo, o guardião da ética. Após minha carta, houve uma avalanche de demissões na AGIP do Brasil. Gerentes comerciais foram desligados, até chegar ao diretor da área. Alguns meses depois, em meados de 2004, a Eni anunciaria ao mercado a venda de todos os ativos para a brasileira estatal Petrobras. No entanto, nenhum contato foi feito comigo. Pelo contrário, depois de matar o whistleblower no Brasil, a companhia tenta fazer o mesmo na Itália. Em 2010, a Eni decidiu ajuizar uma ação civil no Tribunal de Roma contra mim e contra o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, exigindo uma indenização de 15 milhões de euros por danos causados por meus e-mails caluniosos e difamatórios enviados aos stakeholders da companhia na Itália e em várias partes do mundo. Nesta ação, por incrível que pareça, a Eni afirma que todos os fatos que eu alegava eram falsos e que, na verdade, a companhia havia feito uma investigação sigilosa no Brasil para averiguar possíveis danos. E eu, por ter tido uma atitude não colaborativa e reticente, resultou na quebra de confiança, culminando no meu desligamento. Esta foi a segunda versão apresentada pela Eni sobre a minha demissão, sem que a companhia tivesse apresentado uma única prova sobre as suas alegações. Felizmente, em 2014, o juiz julgou a ação da Eni contra mim infundada. A companhia não honrou um acordo firmado entre os nossos advogados, recorrendo da sentença. De fato,
eu me tornei vítima da minha própria denúncia. A Eni destruiu minha carreira profissional quando me colocou numa lista negra, evitando que eu voltasse ao mercado de trabalho. E não foi só isso. A companhia também é responsável pela perda da minha aposentadoria. Sem emprego, durante mais de 8 anos, não pude arcar com os custos mensais do INSS. Apesar de tudo, continuava com minha busca pessoal para resgatar e restaurar o meu nome, a minha honra e a minha reputação. Injustamente depreciada pela gigante italiana do petróleo. Em março de 2016, minha história com a Eni foi publicada no primeiro livro investigativo escrito por 2 jornalistas italianos. Foram quase 5 anos de pesquisas e entrevistas sobre as mazelas na gestão da companhia nos últimos 25 anos. Esta obra foi intitulada Eni, o Estado Paralelo. Os autores me escreveram dizendo que, abre aspas, decidimos incluir sua história porque, depois de ler a maioria dos documentos que você nos enviou e conversar com nossas fontes, nos convencemos de que sua história tem fundamento e seria certo e interessante incluí-la no contexto da nossa obra. Em abril de 2017, um outro jornalista italiano, na qualidade de critical shareholder, representando a Fondazione Finanza Etica, do grupo Banca Ética, levou o meu caso à Assembleia de Acionistas da Eni. Eu devo ser o primeiro whistleblower no mundo a viver uma história como essa. Respeitando as leis italianas, esse jornalista enviou à Eni 10 questões, formuladas por mim, sobre a minha história, para serem respondidas pelos membros do Conselho de Administração da companhia, em até 3 dias antes da Assembleia de Acionista. Entretanto, o board não respondeu às questões formuladas, mas optou por escrever um longo texto. Nele, mais uma vez, a Eni inventou uma nova versão sobre o meu desligamento. Abre aspas, o ex-funcionário foi demitido juntamente com outros atores de comportamento ilícito, por reticência, por ter violado a obrigação de confidencialidade, e por tentar usar o código de ética da Eni para obter vantagens pessoais da companhia. Esta foi a 3ª versão sobre a minha demissão, sem que a Eni tenha feito provas sobre suas alegações. Na verdade, a companhia tentou provar o que foi dito. Neste mesmo documento, foi destacado, abre aspas, ao contrário do que Douglas Flinto acredita, a partir das investigações realizadas pela Eni, após sua correspondência, recebida pela companhia em 2002, nada foi constatado, conforme relatado pelo Conselho de Auditores Estatutários da Eni, no relatório da Assembleia Geral, incluído no balanço financeiro daquele ano. Porém, nas 354 páginas do referido balanço 2002, não há menção ao meu caso, e não poderia ter, evidentemente. É de fácil constatação que, nesses mais de 17 anos, a Eni apresentou três versões diferentes sobre a minha demissão, distorcendo, a cada nova versão, os fatos que originalmente motivaram as denúncias apresentadas por mim. Também é fato indiscutível que uma versão foi mais falsa e mentirosa, mais nociva e danosa do que a outra. Em fevereiro de 2018, este ano, o ex-chefe legal officer e atual chefe Gas Market and Power Officer da gigante italiana do petróleo, o mesmo que assinou a petição inicial da ação judicial da Eni contra mim, na tentativa de me transformar de herói em vilão, está sendo investigado pelo Ministério Público de Milão por organização criminosa e também por tentar obstruir as investigações sobre corrupção internacional envolvendo o maior bloco petrolífero da África. Este caso, conhecido no mercado global como suborno do século, transformou a própria Eni em réu, além de alguns dos seus principais executivos, incluindo o atual CEO e seu antecessor, em razão do pagamento de mais de $1 bilhão em propinas. 3 meses depois, na Assembleia de Acionistas da Eni, em março de 2018, aquele mesmo jornalista, se valendo dos direitos de acionista crítico,
se valeu do microfone para falar aos demais acionistas da companhia sobre o meu caso e propôs ser um mediador entre mim e os executivos. Contudo, infelizmente, até esse momento, a reunião sugerida não foi agendada. Agora, mês passado, a Eni entrou com uma nova ação judicial na Corte de Roma por calúnia e difamação praticada por mim em minhas redes sociais. Eu faço minha as palavras da Malala. Eu conto a minha história, não porque ela é única, mas porque ela não é. Eu também espero que a minha história possa servir de exemplo, de motivação e de inspiração para outros whistleblowers ao redor do mundo que estão sendo silenciados e tendo suas carreiras enterradas por empresas que não respeitam o código de ética, por funcionários e executivos que lesam os cofres corporativos e pelo conselho de administração que finge que nada acontece. Apesar de tudo, não me arrependo de nada e faria tudo outra vez. Depois de conhecer minha história, você acredita que o whistleblower é um herói, um vilão ou simplesmente um bobo? Esse tema teve muito mais motivação, não na minha história, de tantos anos atrás, mas especialmente na pesquisa Código de Ética Corporativa, lançado em junho deste ano. Dos resultados globais das 1.000 maiores empresas do país, listadas na Exame Melhores e Maiores, houve um crescimento de 2014 de 360 empresas que disponibilizavam no website o Código de Ética, passou para 476, quase a metade, um crescimento significativo. Mas isso nos chamou a atenção. Em 2014, eram apenas, das 360 que disponibilizavam o código, eram apenas 101, 28%, que tinham um canal de denúncia. Esse ano de 2018, das 476, 331 têm um código, um canal de denúncia. É 70% das empresas. Isso não tem muito a ver com a lei anticorrupção, e sim os novos tempos que nós vivemos. E para complementar o tema 2018, pedimos para a ICTS que escrevesse mais 2 artigos que estão na revista. O primeiro foi escrito pelo Cassiano Machado, sócio-diretor da ICTS, a importância do canal de denúncia. E o segundo artigo foi escrito pela Heloísa Macari, também sócia e compliance officer da ICTS. Quer destruir seu programa de compliance? Mate o whistleblower.